A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, meus inscritos, a paz do Senhor, Deus esteja neste momento aí com você. Eu sou o presbítero Márcio, superintendente da Escola Bíblica Dominical e sou membro da Assembleia de Deus em Santo Antônio da Serra. E estou passando aqui mais uma vez para fazer um vídeo aula da lição número 6. Semana passada nós tivemos a 5, lição de número 5, e hoje vamos fazer a lição de número 6. Lição de número 5 nós falamos de a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós passamos aí 4 lições estudando sobre o corpo e vimos que o corpo é material, né? Foi feito, Deus fez o corpo do pó da terra, assoprou os seus narizes e deu vida, né? O corpo, ele é mortal. Depois que o homem pecou, nós aprendemos nas 4 lições primeiras aí, nós aprendemos, depois que o homem pecou, né? O corpo ficou mortal, a morte tomou conta do corpo. Então, é por isso que o homem natural, ele morre, né? Mas dentro dele existe uma alma, e esta alma ela é imaterial. Além dela ser imaterial, ela é imortal, ela não morre, tá? Então nós tratamos isso domingo passado. E hoje nós vamos falar da consciência, o tribunal interior. Lição número 6, tá? Lição de número 6. A consciência, o tribunal interior. O texto está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, que diz: "E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens." Verdade prática diz aqui: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se a cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. A consciência é essa de não pecar contra Deus, não transgredir a palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 12 a 16, né? 12 a 16. E nós vamos então passar aqui a nossa introdução, tá? Vai falar: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, a consciência ela acusa, ela defende e ela julga, né? A consciência, né? Nosso pensamento, ele nos julga, nos acusa, ele nos defende e também nos julga, tá? Essa é a nossa consciência. Por isso o comentarista botou aqui que a consciência é o tribunal interior, tá? Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano, tá? Então, essa consciência, ela emite, tá, juízo sobre todo o comportamento humano. O nosso primeiro texto vai falar aqui de antes e depois da queda. Tudo aconteceu após o homem ter desobedecido a Deus e ter pecado, né? Ter desobedecido a Deus. E antes o homem era normal, era inconsciente, não tinha maldade em si, né? Mas após o pecado, então veio a consciência, né?
para o homem em si tomar cuidado. Então, vou falar antes e depois da queda. Esse é o nosso primeiro texto. Aí o primeiro ponto do primeiro texto, eu falo da primeira manifestação, tá? Da primeiro investida, tá? Da consciência. Primeira manifestação. Aí, segundo ponto, vai falar do direito natural, tá? E o terceiro ponto vai falar da escrita no coração. Da escrita no coração. Então, aqui é a primeira manifestação. Do grego, sineidesis, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. E com um sensor instalado na alma humana, né? Então, todo ser humano já nasce com a consciência, consciente. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. Tá? Então a consciência ela julga isso, tá? Fazer o certo ou fazer o errado, né? O certo ou errado, tá? E assim orientar-se em suas decisões. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Gênesis capítulo 3, versículo 6, dos versículos 6 ao 10. Tá? Esses capítulos tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Tá? Os capítulo 2, versículos 16 e 17. Tá? Quando ali Moisés escreve, né, acerca da árvore que está no meio do jardim, quando Deus dá ordem, o homem para comer de tudo, mas aquela árvore está no meio do jardim para não comer, e o homem desobedece e acaba comendo, então ele peca. E aqui, capítulo 3, né, o capítulo 3 de Gênesis é a origem do pecado, onde já nasceu o pecado. Do versículo 6 ao 10, vai mostrar e eles desobedeceram e comeram, né, e Deus veio e cobrou isso deles, né? Cobrou. E não era para participar, não era para eles comer, tá? Então, esses dois capítulos tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Capítulo 2, versículos 16 e 17, o capítulo 3, tá? Do versículo 6 ao 10, de Gênesis, tá bom? Depois você dá uma passadinha ali e dá uma olhadinha. Aí, aqui entra a segunda resposta do nosso questionário, tá? Deus estabeleceu uma lei específica. Qual foi a lei específica? A proibição de comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Além dele proibir, tá? Ele anunciou a penalidade, tá? Porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas o que aconteceu? O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, tá? Que é a culpa, a vergonha e medo. Tá? Então, aí, isso aí, grifa aí, de Deus estabeleceu até culpa, vergonha e medo, é a nossa segunda resposta. E o segundo ponto é que vai falar do direito natural. Diz aqui, todo ser humano nasce com um conteúdo normativo, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Tá? Também é a nossa terceira resposta. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Tá bom? Essa é a nossa terceira resposta. Aí, continuando aqui, o comentário vai dizer,
No Gênesis, tá? Logo após o capítulo 3, tá? Nós estamos aqui lendo, nós vamos ver no Gênesis, tá? Isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então Caim, ele feriu esse direito natural tirando a vida do próprio irmão, tá? Que é a natureza do pecado. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Experimentou uma trágica consequência, tá? No caso, por causa de ter tirado a vida de irmão, ele experimentou uma trágica consequência. Que consequência é essa, né? Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado, tá? Aí ele reclama com Deus essa situação, né? No versículo 13 e 14 do capítulo 4 do livro de Gênesis, ele vai dizer, Caim vai dizer para Deus, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra? Tá? Então ele questiona com Deus a razão do seu pecado. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Oh, glória a Jesus. Consciência acusou, não tem como se esconder, né? Porque aonde o homem for, ali Deus está presente. Veja que Adão quando pecou, ele tentou se esconder, né? De Deus, ele sabia que na virada do dia Deus ia vir para estar com ele, então ele se escondeu, né? Viu que tinha pecado, viu que tinha errado e se escondeu, mas Deus achou ele, lá escondido. Deus chega e fala assim, Adão, aonde tu estás? Aí Adão acusa Deus de ter dado a ele a esposa, e essa mulher que tu me deu, comeu do fruto, me deu e eu comi. E aqui no Salmo de número 139, versículos 7 e 8, né, o salmista ele vai dizer o seguinte, para onde fugirei do teu espírito? Tem como fugir? Não tem. Se eu fizer no céu a minha casa, né, e me jogar ao fundo do mar, ali o Senhor está, e ele contempla e vê tudo, tá? Jonas capítulo 1, versículo 3 a 12, você vai ver aquele episódio que Jonas não aceita ter muito chamado profeta, porque ele tinha que ir a Nínive, né, pregar o arrependimento, mas ele conhecia a cidade, sabia que era perigoso, sabia que pensava que poderia acontecer com ele, e desobedeceu. Era para ele ir para Nínive, e ele fugiu para Tarse, capítulo 1, versículo 3 a 12, você vai ver isso. Fugiu para Tarse, e quando ele está navegando, né, surgiu um grande vento, uma grande tempestade, e o barco, né, o navio quase foi a pique, né? E ele teve de ser lançado ao mar para que os que iam para Tarse seguissem bonança, tá? E ele teve que ir para o mar para navegar no ventre de um grande peixe. Então, são essas referências, Salmo 139, versículos 7, versos 7 e 8. Né? Para onde fugirei do teu espírito? Jonas 1, capítulo 1 de Jonas, você vai ver, tá? O início da profecia do profeta Jonas. Jonas lutando com Deus para não profetizar. Terceiro ponto, fala da escrita no coração. Em Romanos 2, 12 e 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, e com base nessa lei geral, que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. No versículo 15. O que ocorreu em relação aos hebreus?
foi a positivação do direito natural. A escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, né? Está Êxodo 22 e Deuteronômio 24. E o estabelecimento de leis cerimoniais, né? Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? Vai falar desse estabelecimento de leis cerimoniais, das leis cerimoniais. Apesar Levítico, todo ele né, faz parte das leis cerimoniais do culto a Deus, né, da adoração, da prestação de culto, enfim. Todo o livro de Levítico ele vai mostrar isso, tá? E aqui os principais eram os códigos mesopotâmicos, tá? Código de Ur-Nammu, em 2070 a.C., Lipit-Star, em 1850 a.C., e Hammurabi, que é 1792 a 1750 a.C., tá? E esse Hammurabi ele é mais conhecido, tá? Entre todos esses outros códigos aqui, esse Hammurabi é mais conhecido, né? Que Hammurabi ele diz que é olho por olho e dente por dente. Então, se o camarada pecou, se o camarada errou, se o camarada estuprou, se o camarada matou, com certeza ele vai pagar com a mesma moeda. Tudo que ele fez vai ser feito com ele, né? Essa é a lei, é o código de Hammurabi. O mais conhecido deles, né? Esse código de Hammurabi. É o que há de bom nas imperfeitas leis humanas. É inspirado na lei moral escrita no coração de todo o povo. Existe uma lei moral que está escrita no coração de todo o povo. Se não está, precisa ser escrita, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então vemos aí, né, no primeiro ponto aí, vimos aí o antes e o depois da queda, depois do pecado. Como era, né, a consciência. Vimos que Caim, depois que matou Abel, a consciência dele pesou a questão, né? Quando Deus visita Adão, né, lá no Éden, Adão não estava no lugar. Adão estava se escondendo porque também a consciência pesou e ele viu que tinha errado, tinha pecado, né? Tinha desobedecido a ordem do Criador. E agora nós vamos ver aqui, o funcionamento, segundo o texto, o funcionamento da consciência. Tá? O que a consciência faz? Ela acusa, ela defende e ela julga, né? Nós aprendemos lá atrás. Então, o funcionamento da consciência. O primeiro ponto eu falo da acusação, defesa e julgamento. Segundo ponto, vai falar das vãs justificativas. O homem sempre se justifica. A consciência do homem sempre leva o homem a justificar os seus erros. E o debate, o terceiro ponto, fala do debate no tribunal. Então vamos lá. Acusação, defesa e julgamento. É um funcionamento da consciência. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce a função judicante, tá? Ela julga. Essa é a quarta resposta. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51, verso 3. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram,
Aí depois que pecaram, o que aconteceu? Foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, e conheceram que estava nu. Tá? O verbo conhecer, yada, no grego, traduz, ou no hebraico, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal, antes do pecado. Conhecia somente o bem. Então, antes do pecado, né, o primeiro casal conhecia somente o bem, tá? E viviam em plena alegria e paz. Então, eles conheciam o bem e vivia em plena alegria e paz. E não existia pecado, eram inocentes, né? E ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 10. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar ao povo, né? Aconteceu, é uma consciência pesada, produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Então, quando a consciência está pesada, todo o corpo sofre, né? Você vai ver essa aí no livro de Salmos 31, versículo 9 e 10, Salmo 32, versos de 1 a 5, e Salmo 38, versos de 1 a 8, tá? E o segundo ponto é falar das vãs justificativas. A gente vai ver que o homem pecador, o homem não aceita estar no erro, sempre vai ter uma justificativa, sempre ele vai colocar uma justificativa. Não foi diferente com Adão e Eva no jardim do Éden, né? Um colocou a culpa no outro. Adão colocou a culpa em Deus, depois em Eva, e Eva colocou a culpa na serpente, né? E a culpa ficou no diabo, né? Que representava a serpente lá no Éden. A expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo, né? Foi o que aconteceu. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 11 do capítulo 3, Gênesis. Não houve uma resposta direta, impossibilitado de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Está no versículo 12 do capítulo 3. Eva seguiu o mesmo caminho, né? Adão colocou a culpa, né, na Eva, ou em Deus primeiramente, né? Deus é quem tinha dado a Eva para Adão, tá? E Eva seguiu o mesmo caminho, culpando quem? Culpando a serpente, no versículo 13 do capítulo 3 de Gênesis, tá? Então, e tentativas como esta são meros placebos, tá? Então, essas tentativas aí, elas acontecem no dia de hoje. Todos aqueles que abandonam a igreja, que saem da presença de Deus, sempre quer ocupar alguém pelo seu erro, tá? Sempre quer, sempre acontece isso. Porque a consciência o acusa. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas como as inclusivas. Tá?
A confissão é o afastamento, e o afastamento do pecado são remédio para a alma. Então, quando a gente deixa de inventar desculpa, quando a gente deixa a vã justificação e reconhece que somos pecadores, tá? É um remédio para quem? Para a alma, tá? Mas se nós não confessarmos nossas culpas, os nossos pecados, vamos sempre estar doentes. A nossa alma vai sempre estar enferma, sempre estar doente. Então a confissão, no final aqui, ó, a confissão é o afastamento, a confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. É o remédio para a alma. Quando Jesus conversa com aquela mulher adúltera, ele olha para ela e vê que ela não está mais, os acusadores, ele levou ela para poder apresentar para Jesus, não está mais ali. E Jesus olha para essa mulher: onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E a mulher fica sem resposta, porque foram embora. Quando Jesus dá o contra-resposta para eles foram embora. Aí Jesus diz para assim: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Tá? Então Jesus curou a alma daquela mulher, tá? Mas a mulher confessou o seu pecado. E o terceiro ponto é que eu falo do debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente. Atua em relação ao presente. Ao presente, ao passado e ao futuro. Tá? Então essas condutas, tá? Do debate do tribunal, aí da consciência, ela é atuante no presente, Atos capítulo 23, versículo 1. Ela é atuante no passado, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. E ela é atuante no futuro, 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. E Atos capítulo 24, versículo 16. Tá? Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos capítulo 2, versículo 15, Romanos capítulo 9, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, 1 Coríntios 11, 28, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa, 2 Coríntios 1, versículo 12. Em caso assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência, estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Quando você está com a consciência sem estar ofendido, sem estar ofensa, então há descanso para a alma. A alma se descansa no Senhor. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossa atitude diante de Deus. Então está aí o nosso segundo texto. Falamos sobre o funcionamento da consciência, que é acusação, defesa e julgamento, primeiro ponto. Segundo ponto falou das vãs justificativas.
E o terceiro ponto falou do debate no tribunal. Louvado seja o nome. Espero que você, é uma passagem rápida, mas espero que você tenha aproveito nessa lição de domingo. A consciência é falível, tá? Ela falha. Estamos falando que ela falha. Defeitos da consciência. Aí marco aí que é a quinta resposta. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios capítulo 4, versículo 19, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Tá? Consciência fraca ou legalista, 1 Coríntios capítulo 7, 12. E consciência contaminada ou corrompida, Tito capítulo 1, versículo 15. Estava até o Tito capítulo 1, versículo 15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. Tá? No Espírito Santo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, 19, Romanos, capítulo 9, versículo 1. Todo equilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo. Onde tudo é pecado, E é nesse campo que haja as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 23. Deus, o Supremo Juiz. Deus é o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Tá? Está lá no Salmo de número 139, versículo 23 e 24, Salmo 19, verso 12 e 13. Tá? Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 e 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo, né? Lucas capítulo 22, versículo 54 a 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. A soberba e o orgulho é um pecado que mais se esconde. Provérbios capítulo 16, versículo e verso 18. Tá? Então o pecado da soberba e orgulho é um perigo, tá bom? A gente estudando a palavra, a gente vê que Satanás foi expulso do céu, ele e seus adeptos, e seus anjos estavam com ele, seus adeptos, foram expulsos do céu porque se orgulhou, né, do que era na presença de Deus. Tá? Então, aqui, fechando aqui o terceiro ponto, nós vamos aqui já para a conclusão dessa aula.
E diz aqui, ó, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada. Por meio de quê? Ó, por meio de quê? Por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Tá? Então, a nossa consciência sempre deve estar pura, renovada, iluminada, porque por meio do contínuo estudo da Bíblia. Então, vale a pena você estar lendo a Bíblia todos os dias para renovar, tá? Para renovar a consciência, renovação de mente. Tá? No Salmo 119, verso 18, 34 e o verso 130. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Então, se a consciência vier nos acusar algum pecado, tá? A gente precisa estar confiante no sacrifício, se arrepender e estar confiante no sacrifício de Cristo no Calvário, como o escritor aos Hebreus escreveu lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. E para finalizar aqui, o comentarista volta para nós aqui. Chegamos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Tá? Então, que nós possamos estar aí a cada dia, sempre ligados, né, na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tá? Com a mente voltada para Deus, como diz o Salmo de número 1, né? Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Mas antes tem o quê? Tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí você tem uma consciência sadia, uma consciência que não vai te condenar, que você está pautado na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, tá? Não perca a escola dominical, domingo, vai ser mais uma bênção, mais uma vitória. Aí você não perca a escola bíblica dominical no próximo domingo, tá? Mas eu quero deixar para você deixar seu like, deixar seu comentário, deixar um joinha para mim aí, tá bom? Para me ajudar aí no canal aí, tá bom? Deixa aí seu comentário também, se eu deixei alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer um comentário em cima do que eu li, tá? Você fica à vontade, vai ser uma benção, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? Vai ser bênção ter você como inscrito no meu canal. Meu canal é Presbítero Márcio Coelho, tá bom? Presbítero Márcio Coelho. Se inscrevam, vai ser uma bênção ter você como meu inscrito. Deus abençoe a tua vida e até domingo. Eu quero orar por você, amado Deus. Te agradeço, meu Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento que aqui pude, ó Deus, falar um pouco de Ti, Senhor, falar um pouco desta lição que tem sido tão bênção, tão maravilhosa, meu Deus, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Deus Santo, Deus querido, falar, meu Senhor, aos corações dos nossos alunos, Senhor. Fala os corações dos nossos alunos. Usa os teus servos, professores, que vão ministrar esta aula, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada um, Senhor. Te peço essas bênçãos e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique todos com Deus e até domingo, se Deus quiser.